Olá, eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje, lógico, mais uma vez vamos falar de empreendedorismo, mas vamos falar também de direito empresarial. Porque toda empresa precisa não só da assessoria de um profissional da área contábil, mas também de um profissional da área jurídica, porque o setor jurídico pode ajudar a empresa a evitar dores de cabeça. Não é isso, doutor? Exatamente, Douglas. Muito bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Um prazer estar aqui nesse podcast maravilhoso que trata de um tema tão essencial a quem pretende empreender, a atividade empreendedora empresarial. Então, ficamos muito felizes com esse tipo de debate, porque, como você bem falou, para a saúde de uma empresa, não basta apenas um setor contábil forte, sólido. O setor jurídico também precisa estar presente, precisa estar diariamente, diuturnamente ali acompanhando a parte contratual, a parte os interesses, os projetos, tá certo? Então, contabilidade e jurídico, eles têm que andar de mãos dadas para que uma empresa possa, de fato, crescer, que esse é o objetivo de uma empresa quando se abre, né? É sempre o crescimento da empresa. Perfeito. E por que a gente trouxe o doutor Welder Mello para falar sobre esse tema? Não foi só porque ele é um advogado respeitado na área empresarial, mas porque ele também preside a Comissão de Direito Empresarial e Compliance, Comissão de Direito Empresarial, Compliance e Governança Corporativa da Ordem dos Advogados do Estado do Piauí. É por isso que ele está aqui, porque eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse papel dessa comissão que o senhor preside, doutor. Sim, vamos lá. Dentro da OAB existem várias comissões. Podemos dizer que são tentáculos da OAB de como ela pode participar da vida da sociedade. Obviamente que podemos assim dizer, são setores jurídicos e que talvez a população possa não entender, mas pelo contrário. Vou dar um exemplo aqui, Comissão de Defesa da Mulher. A Comissão de Defesa da Mulher tem várias atividades justamente com esse enfoque de proteger, de como a OAB pode ajudar na proteção das mulheres, em contato com a atividade de fazer contatos com as atividades de segurança pública, com as atividades de saúde. Então nós temos a Comissão de Direito do Trabalho, que estuda a legislação trabalhista e como ela atingiu o cidadão. E nós temos também a Comissão de Direito Empresarial, Compliance e Governança Corporativa, onde o foco é justamente estar próximo ao empresário para, conhecendo as dores dele, porque a gente conhece as dores do empresário brasileiro, piauiense, teresinense, tá certo? E aqui vamos falar do enfoque estadual, porque a OAB ela é estadual, então nós conhecemos as dores dos empresários. Então a Comissão de Direito Empresarial, ela estuda a legislação empresarial para ajudar aquele empresário a entender um pouco da legislação, obviamente sem o tecnicismo, tá certo? Mas dizer para o empresário, olha, existe uma legislação que trata sobre esse tema, que é interessante que você tenha um conhecimento básico, que é interessante que você aplique dentro da sua empresa. O compliance, então, que é algo que está muito sendo aplicado não só no Brasil, mas no mundo todo. Está em evidência no momento, em evidência mundial. Então, o que é o compliance? São tratativas de, como é que a gente pode dizer, de boas práticas dentro das empresas. Então, existem grandes grupos econômicos mundiais que só contratam empresas, fornecedores que têm um compliance instalado na empresa. O compliance hoje já está sendo cobrado também pelo setor público na contratação. Então, quais são as boas práticas que as empresas estão implementando dentro da sua atuação, dentro da sua atividade, com fornecedores, com empregados, com os clientes também? Quais são essas boas práticas, tá certo? Quais são as práticas anticorrupção que ela está aplicando? Então, o compliance é algo muito cobrado e ele se mistura um pouco com a governança corporativa, que é justamente isso.
como aquelas pessoas que têm o poder maior de voto na gestão estão participando também, contribuindo com essas atividades, tá certo? Então, a Comissão de Direito Empresarial, vou lhe dar um exemplo aqui de como é que ela chega no cidadão. No segundo semestre, nós fizemos uma atividade, tá certo? Uma atividade jurídica na cidade de José de Freitas, tá certo? Fizemos para quê? Para levar matérias jurídicas ao empreendedor, tá certo? Independente da sua atividade, seja a indústria, seja o comércio, seja o serviço, seja a loja ou aquela empresa que ela atua exclusivamente online, seja o agro, né? Seja o agro. Então, assim, a gente chega para o empreendedor, para aquela pessoa que estiver interessado, para empreendedor, qual é o seu gargalo? Qual é a sua dificuldade? Eu estou com dificuldade para entender um pouco da reforma tributária. A gente vai lá explicar um pouco através dessas nossas atividades. Temos já, inclusive, para o mês de maio, estamos na fase de organização de uma atividade nessa parte jurídica na cidade de Parnaíba, né, que é a segunda maior cidade do estado do Piauí, e aqui eu não estou entrando na parte de economia, estou falando mais em população mesmo, tá certo? Então, assim, é isso que a comissão faz. Ela chega aonde o empreendedor está para explicar e apresentar um pouco da legislação, de como ele deve se comportar, onde ele deve se prevenir, o que ele pode fazer para melhorar o seu ambiente de negócio. Perfeito. Doutor Werner, uma empresa em geral, a gente observa isso, ela costuma procurar uma assessoria jurídica quando ela está diante de um problema. Sim. Quando a coisa já aconteceu. Exatamente. Mas a gente sabe também que uma boa assessoria jurídica, ela é preventiva. Sem dúvida. Ela evita que a empresa tenha prejuízo, que a empresa tenha complicações com a justiça, que a empresa tenha complicações com o fisco. Sim. Qual é o momento em que a empresa precisa pensar nessa assessoria jurídica? Vamos lá. A participação jurídica numa empresa, ela se inicia no primeiro ato, que é na sua constituição. Apesar de ser um costume, tá certo, de que os contratos sociais sejam elaborados por contadores, e aqui eu abro um parêntese, que não estamos aqui disputando força, tá certo? Entrando na seara do outro. Entre o advogado e o contador, mas assim, geralmente os contratos sociais são elaborados por contadores e não por advogados. Mas os advogados, é indispensável a assinatura de um advogado naquele contrato social. Então, assim, a necessidade de uma orientação jurídica se inicia ali, na elaboração de um contrato social bem feito, na elaboração de de um acordo de sócios, tá certo? Que vai justamente o quê? Ali são as regras de gestão entre os sócios. O que vai acontecer quando um sócio não estiver desempenhando suas atividades como foi combinado, como é que os direitos de um sócio que quer sair da sociedade, como vai ser a questão de prolabore, como vai ser a divisão de lucros, será uma empresa de prazo determinado ou indeterminado, poderá essa empresa aumentar, qual vai ser o capital social, qual o valor das cotas, poderá essa empresa, essa sociedade no futuro trazer mais sócios ou elas serão 2 ou 3 exclusivamente. Então, a participação do advogado se inicia aí. A essencialidade do advogado se inicia nesse momento, na constituição da empresa. Porém, cultura é cultura, geralmente é feito por um contador. Mas é interessante, obviamente que eu sei que, além do contador, não vou dizer é um gasto, é um custo, um investimento, mas é um custo essencial, digamos assim, tá certo? É um investimento porque você precisa ter alguém para fazer a sua contabilidade mensal. E o advogado também, ele entraria também como esse investimento para proteção jurídica. Mas, obviamente, a gente sabe que nem todas as empresas têm essa capacidade financeira de manter os dois profissionais ao mesmo tempo.
Então, geralmente se opta pelo contador, e aí que vai de cada empresa, tá certo? Mas assim, qual é o interesse, por que seria interessante você ter um advogado próximo? Ainda que não fosse permanente, mas que você tivesse pelo menos um advogado certo, que você pudesse contar para os seus problemas, sempre mantendo aquele mesmo profissional ao seu lado. Por quê? Porque foi como você falou, o advogado, ele vai o quê? Ele vai evitar conflitos, ele vai prevenir litígios, prevenir conflitos, tá certo? Com quem? Com todos os envolvidos. Com o colaborador, quando você faz um contrato de trabalho, geralmente às vezes não se faz só a assinatura da carteira e por isso fica, tá certo? Você não faz um contrato de trabalho com as obrigações do colaborador, você tem que fazer isso, você tem que, seu horário é esse, as suas atividades são essas, se você vai receber bônus, vai ser calculado dessa forma. Então não se faz esse contrato de trabalho específico para aquela atividade. Então, numa construção civil, por exemplo, não dá para eu contratar o servente de pedreiro da mesma forma que eu contrato o carpinteiro, tá certo? São atividades totalmente diferentes. Então, tem atividades que você contrata que tem bônus, tá certo? Então, aqui é uma explicação na parte trabalhista. Então, é uma empresa que presta serviços estéticos, podemos assim dizer. Então, eu preciso ter um contrato definido com o meu consumidor para dizer quais são os cuidados que, por exemplo, ele deve ter após aquele tratamento, tá certo? Para evitar um problema consumerista futuro. Na parte tributária, com o fisco, seja ele municipal, estadual ou federal, qual é o melhor regime que eu devo adotar, tá certo? Se eu devo optar pelo lucro real, lucro presumido, ou pelo Simples Nacional, entre as minhas atividades, qual é aquela que tem uma alíquota menor, entre os produtos que eu vendo, qual seria mais interessante? Seria vender em unidade, seria vender em fardo e assim eu pagar um ICMS menor? Então, essa é a participação, essa é a colaboração que o advogado faz dentro de uma empresa, tá certo? É ver com base na legislação, e aqui que fique claro, ele tem que ver sempre com base na legislação vigente, nada de fazer coisas... incentivar ao seu cliente atividades que sejam diferentes do que a lei prevê, porque isso no primeiro momento pode dar certo, mas lá na frente pode dar errado. Ninguém sabe as consequências. Pode dar errado, tá certo? Então, ver com base na legislação atual e na legislação vigente como eu posso facilitar a vida do meu cliente e como eu posso fazê-lo prevenir problemas e litígios, tá certo? Pode ser um conflito ali que pode ser resolvido de maneira extrajudicial, mas pode ser um conflito que vai desaguar no judiciário, o que não é bom, tá certo? Que não é bom, o judiciário hoje não é tão célere, tá certo? E isso acaba tendo... aquela conta, ela é acrescida de custos processuais, ela é acrescida dos juros e correção monetária pelo prazo que o processo tramitou, ela é acrescentada de honorários sucumbenciais para o advogado da outra parte. Então, é um custo que hoje é X, mas daqui a 3 anos ele passa a ser 3X, tá certo? Então, essa o que eu posso dizer... O mistério do advogado dentro de uma empresa é justamente fazer essa análise preventiva de conflitos e de litígios. O senhor falou aí na atuação e na necessidade de uma boa assessoria jurídica dentro da empresa e em várias áreas, né? Sim. O senhor falou na trabalhista, falou na fiscal, enfim, quais são as principais demandas, os principais gargalos, como o senhor falou anteriormente? Os principais gargalos, você se refere juridicamente ou você já está falando no contexto geral para um empreendedor? Vamos falar na hora que a empresa procura o advogado como bombeiro para apagar o fogo. Quais são as demandas mais corriqueiras? Douglas, isso depende da sua atividade. Por exemplo,
uma atividade de construção civil. Geralmente as demandas maiores delas são demandas trabalhistas, tá certo? São demandas trabalhistas e demandas consumeristas de algum cliente. Vamos citar aqui um exemplo, uma construtora que faz apartamentos, né? Então, geralmente ela tem demandas trabalhistas de ex-empregados e de clientes que ficaram insatisfeitos por algum suposto problema. Ou pela demora na conclusão da obra. Ou pela demora, pelo atraso de obra, tá certo? Então, isso é demanda consumerista. Então, vamos aqui para outro setor. O setor de saúde, por exemplo. Setor de saúde, vamos falar aqui do setor de saúde. Tem a demanda do erro profissional, tem a demanda da ausência que hoje está sendo muito discutido isso no setor de saúde, que é a ausência do consentimento informado, a ausência do esclarecimento anterior ao atendimento, né? Que é justamente você vai fazer uma cirurgia e não lhe é dito com antecedência sobre os riscos do procedimento, tá certo? E de repente o procedimento não necessariamente tem havido um erro médico, tá certo? Mas foi um procedimento que ele traz de repente uma consequência que você não foi informado e que você talvez pensasse, não, se eu soubesse disso eu não ia querer fazer. Até porque nenhum ato cirúrgico é 100% seguro, né? Sim, sem dúvida. Nenhum ato médico, tá certo? Nenhum procedimento, uma intervenção, seja ela de pequena ou grande porte, nenhuma você tem a segurança de 100%, tá certo? Então são dissabores que podem acontecer durante aquela intervenção. Eu estou observando que o advogado empresarial, ele é uma espécie de... Não é um especialista em uma área da atividade empresarial. Ele é um consultor, vamos chamar de um clínico geral, né? Podemos assim dizer. Que tem que entender um pouco de tudo, né? Exatamente. Assim, o advogado empresarial, aquele que opta por fazer uma advocacia empresarial, como você bem disse, ele tem que entender pelo menos o mínimo de N áreas, tá certo? De N áreas. Porque de repente o seu cliente pode ter um problema tributário, seu cliente pode ter a mercadoria apreendida lá no posto de fiscalização da Secretaria de Fazenda, tá certo? Então, como é que você vai resolver isso? Seu cliente é notificado de uma reclamação trabalhista, como você vai resolver isso? De repente uma licença ambiental que está travada nos órgãos ambientais, como você pode destravar, tá certo? Então, de repente, seu cliente teve um problema, foi lesado por um empregado, tá certo? Sofreu um golpe de um empregado. Isso você já entra na esfera criminal, na esfera penal. Como é que você vai ajudá-lo na condução desse problema, da resolução desse problema? Então, de fato, quem hoje opta por fazer uma advocacia empresarial, ele tem que conhecer o mínimo de muitas áreas. E eu imagino que mais ainda quando nós tratamos da questão tributária, né? Porque hoje está mudando tudo, todo dia e toda hora. Sem dúvida, a reforma tributária é algo que antes da reforma tributária já era difícil, tá certo? O Brasil é um dos países onde a legislação tributária, ela, em números, em quantidade de normativos, da lei propriamente dita, é um dos países mais complexos. Não é à toa que chamam de manicômio tributário. Exatamente. Né? Então, os grandes grupos econômicos, eles têm setores com... grandes grupos econômicos, eu digo aqueles que têm atuação nacional e internacional. Então, eles têm setores específicos só para tem uma banca de advogado interna, né? De advogados e contadores trabalhando em cooperação para poder evitar problemas com o fisco, tá certo? Porque esses grandes grupos, ele tem o fisco federal, ele tem o fisco estadual também, tá certo? Então isso, imagine o custo que isso
acaba trazendo para a empresa, tá certo? Então você manter toda essa quantidade de pessoas. Mas realmente sobre a reforma tributária, nós já tínhamos uma legislação muito também mutável. A todo momento sai instrução normativa nova, a Receita Federal lançando novas instruções normativas, tanto e também os estados também apresentando as suas legislações. Às vezes acaba havendo até um conflito e isso tem que ser resolvido, desaguar no judiciário para ver o que eu vou cumprir, tá certo? Então, e agora com a reforma tributária que visava simplificar e que aparentemente, vamos só juntar os impostos no CBS, no IBS, vamos juntar e pronto. E não é assim. Não foi assim. Não, né? exatamente. E não vai ser assim. Tanto é que eles escalonaram, né, para uma fase de testes, tá certo? Para fazer uma fase de teste, porque realmente está complexo, tá certo? É uma área que até nós navegarmos, eu não vou dizer que a área tributária um dia vai navegar em mares calmos, entendeu? Mas em mares mais amenos, em águas mais amenas, menos turbulentas, tá certo? Vamos aí passar aí 5 ou até 10 anos enxergando e vendo conflitos de todas as teses, tá certo? Bom, uma grande dúvida que já apareceu por aqui, em função, em comentários em alguns programas sobre esse tema, sobretudo com relação à questão tributária, quando uma empresa tem o produto apreendido, quando é que deve ser apreendido, quando é que deve ser apenas uma multa, enfim, o fisco pode multar e apreender ao mesmo tempo? São questionamentos que aparecem de vez em quando. Já está pacificado que a apreensão não pode existir por causa de não pagamento de débito, tá certo? O fisco, então, se de repente uma empresa tem uma mercadoria apreendida, tá certo? Ela pode ir lá pagar e ter sua mercadoria liberada, mas ela pode também entrar com um mandado de segurança para pedir a liberação enquanto se discute essa questão do débito. Porque de repente é um débito que está sendo cobrado de maneira excessiva, tá certo? Então, assim, isso é pacífico na jurisprudência nacional. O fisco não pode apreender mercadorias em razão de não pagamento de impostos. E as principais dificuldades legais que as empresas costumam sofrer ou vivenciar, quais seriam elas? Vamos lá, nós temos uma legislação que ela é muito mutável. Então, todo dia é sancionado leis novas, tá certo? Sejam elas em nível municipal, estadual ou federal, legislações onde o empreendedor tem que se enquadrar, legislações dos seus mais tipos, de suas mais variedades, legislações ambientais que interferem na emissão de uma licença prévia, numa licença posterior de instalação e depois na licença de operação. Então nós temos essa legislação. Nós temos legislação a respeito de contratação de empregados, porque hoje você tem que ter a depender da quantidade de funcionários, você tem que ter um mínimo de jovem aprendiz, você tem que ter um percentual de PCD, já se fala também no percentual de, isso aqui já está no Piauí, que empresas que trabalham com o Estado, que licitam com o Estado também tem que ter um percentual de pessoas advindas do sistema prisional, tá certo? Então, isso são normas que elas vão saindo e as empresas têm que ficar acompanhando, porque de repente você é notificado, digamos, pelo Ministério do Trabalho, porque você não está cumprindo a cota de jovem aprendiz. E olha aí a importância de uma boa assessoria jurídica, né? Porque sim, alegar desconhecimento da lei não pode. Não, né? pode, isso não existe. Isso aí é base. Você não pode alegar o desconhecimento da lei
justificar o descumprimento da lei pelo não conhecimento da legislação, tá certo? É verdade. No máximo que você vai fazer aí é retardar o pagamento de uma multa. A gente costuma falar sempre nos erros do fisco, nos erros do Estado, da Secretaria de Fazenda, mas e os erros mais comuns do empresário? E aí não estamos falando de erro proposital, Sim, claro. de erros cometidos ou pelo próprio desconhecimento da lei, ou pela falta de uma boa assessoria contábil e jurídica. E eu acrescento também a assessoria em gestão. Sim. Douglas, porque é o seguinte, existe um dado que eu acho muito preocupante. Primeiramente, 90% das empresas nacionais, elas são pequenas empresas, tá certo? Elas são pequenas empresas. Isso os dados do IBGE e do Sebrae. 90% das empresas nacionais são pequenas. E são as que mais empregam também. Exatamente. São as que mais empregam. E geralmente também são empresas familiares. Existe um outro dado que é muito preocupante, que 60% das empresas não resistem não passam de 5 anos de atividade. E aí a gente pode discutir, mas a que se deve esse fator? Sim. São N fatores. Tem a parte de uma legislação muito burocrática, muito vulnerável, muito multável, certo? Tem a questão dos custos, tá certo? Dos custos tributários, tá certo? E aqui o tributário, quando a gente envolve todo mundo. Nós temos uma legislação trabalhista muito exigente, tá certo? Muito exigente, que ela não é tão liberal quanto outros países. Ela quer regular, o horário, o salário, os direitos. Ela não lhe dá oportunidade para você transigir com o seu funcionário, tá certo? Algo que fique bom para ambas as partes. Aquela coisa da vontade das partes, né? Exatamente, ela é muito sólida, ela é muito engessada, a legislação trabalhista. Então nós temos também, além da legislação, além da burocracia que é para abrir uma empresa, e aqui eu abro um parêntese que hoje isso também já está melhorando muito o ambiente de negócio. É verdade. Até a partir da Lei da Liberdade Econômica, que, salvo engano, é de 2021. Não, a partir da Lei da Liberdade Econômica facilitou muito a questão da abertura de uma empresa. Por exemplo, e aqui eu trago aqui, trazendo para o nosso estado, a Junta Comercial do Estado do Piauí, que hoje é considerada uma das melhores juntas do país, sempre ganhando prêmios. Você abre uma empresa, obviamente uma empresa, podemos assim dizer, de uma empresa não complexa, podemos assim dizer, uma empresa de prestação de serviço, uma empresa que ela tem uma área de construção pequena, mas que ela não vai ter tanto, como é que eu posso lhe dizer? Tantas exigências. Tantas exigências. Você consegue abrir uma empresa na junta comercial em 24 horas. Tá certo? Em 24 horas. Um trabalho bem desempenhado aqui pela doutora Alzeni. Ela teve aqui, a gente conversou sobre isso. Então, assim, a doutora Alzeni, e aqui eu faço um parêntese para reconhecer isso, tá certo? Essa atividade da doutora Alzeni. E, obviamente, e aqui eu não estou trazendo política, mas também que, obviamente, tem que parabenizar também a gestão estadual. Sem dúvida. Tá certo? Que é o governador Rafael. Mas, assim, então, essa parte da burocracia também está melhorando, mas nós temos o que eu já falei, da parte da legislação sólida, travada, engessada. Nós temos os altos custos, e nós temos também a questão de gestão, Douglas, porque abrir uma empresa não é simplesmente eu chegar, Douglas, somos amigos, vamos abrir uma empresa, vamos abrir uma construtora, tá certo? Então, muitas pessoas hoje têm também a questão, aquela imagem de que empreender é fácil, de que é só eu constituir um CNPJ, fazer um Instagram da minha empresa e ir atrás de clientes. Mas gerir não é só isso. A minha pergunta agora era exatamente essa. A gente está falando de uma coisa que é real,
A Junta Comercial do Piauí hoje, ela é referência, inclusive, para outros estados. Sim. A gente conversou aqui com o doutor Alzenir Porto outro dia, e a gente constata isso na declaração não só de um advogado empresarial, presidente da Comissão de Direitos Empresariais da OAB, como o senhor, mas também de empresários que já testemunharam isso. Mas a minha pergunta é, empresariar não é só abrir uma firma na Junta Comercial. Sim. Empresariar vai muito além. Sim. O ambiente de negócio hoje no Piauí, ele é favorável? Eu acredito que sim. Vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala em ambiente de negócio, nós temos que entender que as dificuldades de gestão, ela é independente, ela independe da região onde você vai instalar. Gerir uma empresa, obviamente guardadas as proporções, tá certo? Então você gerir uma empresa no estado do Piauí, que é uma empresa, que é um estado de menor população, é diferente de gerir uma empresa no estado de São Paulo, né? Que tem mais concorrência e tudo mais. Então, mas assim, eu acredito que o Piauí, ele vive um momento de expansão. Tanto é que se a gente olhar os portais, você vê cada dia novos grupos diferentes se instalando aqui, vindo explorar o estado do Piauí. E isso em todas as atividades, no agro principalmente, tá certo? Nossa fronteira agrícola, todas as vezes, novas cidades. Expandiu, né? Novas cidades a gente descobre plantio. Antes o agro estava restrito ali a Bom Jesus, Uruçuí, mas hoje se você hoje na região norte já tem, Piripiri, Piracuruca, Cocal, tá certo? Se você viaja ali pela aquela rota ali de Barras, Batalha, você também já vê a expansão do agro ali, tá certo? Então, construção civil, você vê esses grandes grupos também já vindo operar aqui, Mota Machado, MRV tem N obras aqui, tá certo? Então, isso na construção civil, redes de restaurantes também, franquias de restaurantes sendo instaladas aqui, nós vivemos um boom das redes de academia, né? É verdade. Vivemos um boom das redes, da expansão de redes de academia aqui. Então, quando eu faço essa análise, eu entendo que nesse momento o estado do Piauí vive um ambiente favorável, tá certo? E até porque também, quando você viaja pelo estado do Piauí, eu viajo muito, quando eu vou a Parnaíba, eu vejo também sempre, todas as vezes, empresas novas, tá certo? Mas eu me referi também, doutor, à questão nesse ambiente de negócios, de uma maneira bem geral, sim, incluindo também essa questão tributária. Muita gente reclama que, por exemplo, nosso ICMS hoje é o segundo maior ICMS do Brasil. Sim. Então, um estado pequeno, um estado tão necessitado de grandes grupos empresariais, ou mesmo da criação, do surgimento de empresas genuinamente piauienses, sim, que terminam enfrentando esse tipo de problema. Eu estou dando só o exemplo do ICMS, mas eu quero saber se tem outros. Vamos lá. Por exemplo, de fato, a carga tributária do estado do Piauí ela é bem elevada quando a gente compara a outros estados. Acredito que isso vai melhorar, porque a intenção da reforma tributária é justamente evitar essa guerra fiscal, tá certo? Então, para o estado agora conseguir um grupo econômico, ele terá que procurar outros meios, tá certo? Talvez algum benefício, não sei qual, mas não será mais na parte de discussão de alíquotas. De alíquota, tá, né? Certo? Isso aí vai estar superado. Guerra fiscal com a reforma tributária ela vai estar superada. E aí, então, mas realmente hoje o nosso ICMS, em vários itens, ele realmente, nós temos uma alíquota bem mais elevada. Mas assim, voltando à questão do ambiente de negócio, né? Penso eu que, quando eu enxergo que esses grandes grupos estão vindo aqui, certamente o fisco estadual ele está concedendo algum benefício, tá certo? Então eu acho que isso também vem da questão de um diálogo do interessado com o município, onde ele vai ser instalado, e obviamente com o estado também. Mas assim, citar aqui um exemplo de Teresina. Teresina agora tem um alvará autodeclaratório,
que facilita muito também Isso é a importante. instalação de novas empresas. Então, para empresas que têm uma parte de construção de até 750 metros quadrados, empresas de serviços, tá certo? Empresas de baixo impacto ambiental, você faz a autodeclaração e ali você já sai com o seu alvará provisório, tá certo? Mas já lhe dá o direito começo, de você dar o pontapé nas suas atividades. Obviamente você vai sofrer depois uma visita, não vou nem dizer sofrer, você vai receber a visita, né, da administração pública para confirmar a veracidade daqueles dados que você apresentou. Se tiver tudo ok, você continua tocando o seu negócio, né? Mas assim, eu vejo Teresina, vejo o estado do Piauí com um ambiente de negócio favorável ao crescimento, sim. Bom, eu queria que... Nós estamos chegando já ao final, doutor, mas ainda temos um tempinho. Só que antes eu peço a sua compreensão que eu vou fazer aqui, mandar um alô para os nossos apoiadores, as empresas e as instituições que apostam nesse trabalho que é desenvolvido aqui pelo MOVE e pelo Business Cast, que é o nosso podcast voltado para o empreendedorismo de uma maneira geral. Então eu estou falando aqui da Estrada Mob, que é uma empresa especializada no transporte de colaboradores para grandes grupos empresariais, com atuação hoje no Piauí e no Maranhão. Nosso amigo Eston Barros, nosso abraço carinhoso. Nosso abraço também para todos os que fazem o SENAC e também o SESC, que são duas instituições que todo mundo conhece, sabe, da prestação de serviço dessas instituições para a sociedade piauiense. Léo Madeiras, o amigo Marcos, nós mandamos também aqui um abraço para o presidente do Movimento Empreender Piauí, o empresário Marcelino Lopes, a Automaster, a Pneubec. Temos também a Socimol, uma empresa do Grupo Claudino, que dispensa a apresentação. A Pax União, uma empresa piauiense, mas com forte atuação tanto no interior do Piauí quanto do Maranhão, e que presta um serviço há 53 anos, nos momentos mais difíceis que uma família precisa, que é exatamente no momento de sepultar um ente querido. Também o SESI, o SENAI e o Centro das Indústrias do Estado do Piauí. O nosso muito obrigado. Doutor, chegamos realmente ao final, aquela câmera está ali, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, deixasse aí o recado, não só do senhor como empresário, mas da instituição e da comissão que o senhor representa. Douglas, primeiramente agradecer-lhe o convite, tá certo? Agradecer-lhe o convite. A gente fica muito feliz quando programas de qualidade trazem o empreendedorismo para a tribuna, para o microfone. E esse é o nosso foco, tá aqui. Certo? Porque realmente penso que o caminho de um crescimento econômico, de desenvolvimento de um município ou de um estado e do nosso país também, ele é indispensável pelo setor empresarial fortalecido. Sim. Fortalecido. Não adianta pensarmos que a administração pública tem como abrigar todo mundo. Não porque tem. não Esse tem. guarda-chuva não Então, comporta. Então, ou os gestores dos estados, das cidades, independente do seu tamanho da cidade, ou eles enfrentam e abrem a mente para fomentar o empreendedorismo na sua região, ou então realmente serão municípios que, como diz o ditado, passaram todo o tempo de pires na mão, tá certo? Então, assim, agradeço o convite, coloco o meu nome e o nome também da Comissão de Direito Empresarial sempre à disposição, e a mensagem que eu deixo para o empresário é: consulte sempre um advogado. Diante de projetos futuros, diante de passos futuros, consulte sempre um advogado, tá certo? Quais são os seus projetos? Consulte um advogado para fazer a sua análise tributária, para saber se de repente, com base na sua atividade, você pode reduzir as alíquotas, pode pagar menos impostos. Pode até estar pagando imposto que não deve ser pago. Exatamente, né? Você pode de repente estar fazendo uma revisão tributária para saber o que e de repente ter valores a receber, podemos assim dizer.
Então, consulte seu advogado para ver como é que estão os contratos de trabalho com os seus empregados, para você fazer uma roda de conversa com os seus empregados, para dizer sobre os direitos do empregado e os deveres também dele. Consulte seu advogado para saber como que você pode atender o público de maneira que não lhe venha a trazer um prejuízo no momento posterior pelo mau atendimento, por uma propaganda enganosa, tá certo? De repente, você pode estar praticando uma propaganda enganosa. Então, a ideia é sempre quando você estiver na dúvida do que fazer, consulte um advogado, tá certo? Consulte um advogado. O ideal seria você ter sempre uma assessoria jurídica permanente, assim como você empreendedor tem, empresário, tem uma assessoria contábil permanente dentro da sua empresa. O ideal seria ter a consultoria jurídica também permanente. Mas se você não consegue nesse momento, e aqui eu torço para que você consiga, mas consulte diante de avanços e diante de dúvidas, diante de notificações que chegam, consulte um advogado, não tentem resolver sozinho. Por mais que você de repente seja uma notificação que você tem o hábito de receber, tá certo? Mas consulte sempre um advogado diante de grandes avanços. É sempre interessante você ter a palavra e a análise de um advogado daquela, não vou dizer problema, daquela situação, daquela circunstância, exatamente. E mais uma vez agradecer o convite e dizer que a Comissão de Direito Empresarial da OAB Piauí está à disposição para sempre aqui trazer um pouco da legislação empresarial e trazer a legislação empresarial de maneira de fácil conhecimento para um empresário. Perfeito. Você ouviu aqui, nós conversamos com o Dr. Welder Melo, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Piauí. Toda semana a gente tem um episódio novo e eu conto com a sua audiência. Portanto, até a semana que vem.